Fala pessoal, Hugo, Dilza, Matheus, Débora Batista, tudo bem, gente? Beleza? Vamos esperar. Pamela, vem, olha o jogão aí. Agora foi. Pode mandar. Ih, que a galera não liga não. Vitor, seja bem-vindo, cara. Sejam bem-vindos todos aí. Hoje a gente vai bater um papo de novo, passando por todos os. Olha aí, essa é importante, ó. Goessol, minha mãe. Tati, valeu. Social Ferreira, sejam bem-vindos. Então, hoje a gente vai passar novamente por todos os aspectos, né, desse período de pandemia que não tem como, valeu, social, não tem como a gente descartar e deixar de comentar isso. Às vezes fica meio redundante, mas é o momento que a gente está passando, essa transição aí. Então, a gente está sempre nesse assunto. E a cada semana atualizar um pouco o quadro e debater se a gente teve alguma evolução e algum regresso, porque a gente tem situações. Fala, Bruno, beleza, irmão? Seja bem-vindo aí, cara. Então, a gente tem que analisar se a gente teve alguma evolução ou até alguma, né, algum regresso aí, algum retorno à fase anterior da pandemia, porque tem cidades abrindo, tem cidades fechando, né? Então, vamos lá, a gente está com 7 pessoas agora, mas vamos seguindo aí. Beleza, Diogo? Podemos tocar o barco? Vamos lá, cara. Daqui a Então, pouco a vamos galera embora. vai chegando e a gente vai falando. O Isso negócio é a aí, beleza. gente fazer. É igual banda, tocar para 1.000, tocar para um, tem que tocar para aquele que está assistindo. É isso aí. Gente, mano, então, a gente está nesse momento aí de transição. No último podcast a gente falou muito disso e a gente conseguiu citar situações que estão ocorrendo em outros países, principalmente na Europa, e que a gente tem lá um retorno já mais acentuado de algumas atividades e em comparação com o que a gente vem tendo aqui no Brasil, né? A pandemia lá já teve uma curva de baixa, já achatou um pouco mais a curva e eles estão retornando. A gente já tem retorno na Espanha, já tem na Itália, retorno inclusive de questões esportivas, né? Luiz, seja bem-vindo aí, irmão. Está com a gente aí, pode contribuir quando você quiser pontuar. Marlan também, é boa, que trabalha com o Cruzeiro, estamos juntos. Então, a gente tem retornos já mais bem empregados na Europa com relação ao retorno de atividades turísticas e de atividades esportivas. A gente tem pequenas manifestações disso aqui no Brasil, atividades esportivas retornando apenas no Rio de Janeiro, vamos debater isso, que a gente não tem uma situação adequada para esse retorno, mas estamos vendo esse retorno acontecendo, inclusive, com jogos hoje. E discurso de abertura de público já com 30% na próxima semana. A situação transicional é muito grave e muito esquisita, né? Porque a gente não tem, principalmente no Brasil, uma diretriz correta em termos nacionais, né? A gente vê o trade turístico se movimentando, mas a gente não vê alguma coisa concreta de massa, uma diretriz que sirva para todos os estados. A gente vê diretrizes lançadas municipalmente ou estadualmente, se é que existem esses termos, mas a gente não vê nada a nível nacional, né? A gente vê muita questão de higienização, de protocolo, de separação, de divisão de público. Fala, João, Bárbara, sejam bem-vindos, Duda. Mas a gente não vê nenhuma medida efetiva, pelo menos na nossa opinião, acho que o Joe compartilha um pouco disso comigo, em termos nacionais. A gente teve o lançamento do selo do turismo responsável, que estabelecia práticas de higienização, como eu já falei, nada além disso, e essas práticas foram chanceladas pela Anvisa. E aqui no Rio de Janeiro a gente também teve o selo, se eu não me engano, foi Rio de Janeiro Turismo Consciente. Esse selo é mais interessante do que o nacional, em termos de organização, porque esse selo foi debatido com a sociedade civil e com entidades do trade turístico, entendeu? Exatamente. O professor Ferreira falou que a curva está diferente em cada estado, é isso aí.
A curva está diferente e por isso também, mesmo se o governo quisesse adotar medidas unificadas, eu acho que a gente não conseguiria nesse momento, né? Teria que ter uma padronagem, mas uma questão de bandeiras para cada estado seguir. Então, voltando, esse selo do Rio de Janeiro ele foi interessante porque ele debateu com a sociedade civil e debateu com o trade turístico, com empresas de diversos segmentos do turismo, como a gente pode voltar para essa retomada aí, que eu acho que vai ser meio que na marra, mas vai acabar acontecendo no meu modo de entender as coisas um pouco antes do tempo. Pontua aí, Diogo, faz o seu contraponto igual lá no podcast. Na verdade, o que acontece é a tentativa já de alguns destinos para reabrir, como aconteceu lá em Foz do Iguaçu, que a gente mencionou inclusive na nossa primeira live, e que já fecharam, enfim, e algumas cidades no litoral paulista, enfim, teve o Beto Carreiro também. A questão é que a gente está entrando num cobertor um pouco curto, né? Então o que acontece é que você solta, percebe que vai poder dar algum problema, você tira, e aí você vai nesse cobertor curto. De certa forma é um pouco complicado, na minha opinião, porque acho que você acaba fazendo o planejamento ficar um pouco fragilizado, vamos assim dizer, no sentido literal da palavra. Porque a pessoa fica naquele sem saber, né? Tem gente que comprou ingressos, por exemplo, lá para Foz do Iguaçu e vão tentar os reembolsos, enfim. Eu entendo, né, a questão da necessidade da abertura, mas de certa forma isso tem que ser trabalhado de uma maneira sustentável, enfim. E aí eu acho que esse que é a discussão correta e que está sendo feita. Inclusive, essa semana teve já, eu assisti, você assistiu também, nós assistimos, né? Live lá da Secretaria de Turismo de São Paulo e eles estavam discutindo sobre isso, a reabertura, o que vai acontecer, como o mundo está se preparando, as projeções para o Brasil e eu acredito que vai ser mais ou menos como eles mesmos estão falando, no sentido de uma plenitude só em 2022, mas que o turismo doméstico, assunto que nós tratamos também na semana passada, vai ser muito difundido nesses próximos meses. E eu acho que a gente está em uma vantagem com relação a isso, principalmente por conta da diversidade que a gente possui no país, entendeu? Então, assim, e a oferta vai ficar muito grande. Talvez locais que fossem impossíveis de algumas pessoas chegarem, eles vão conseguir chegar mais fácil. E isso é muito bom. Exatamente. A questão toda a questão toda que eu só acho, e é uma coisa que era muito repetida na faculdade na época, capacidade de carga, capacidade de carga. Eu acho que isso é muito importante nesse momento. Principalmente por conta do isolamento e também para não estourar. Não adianta você encher a sua cidade e você ter algum pico, enfim, alguma coisa, exatamente, no próprio Rio. E aí você não ter como atender as pessoas. Então, assim, tem que ser até a oferta que vai ter que cair, o acesso de valores, enfim. E aí, isso aí a gente vai falando conforme for desenrolando os dias. Isso. Eu acho que é muito importante. O planejamento, nesse momento, é fundamental. Eu acho que o momento é para isso. A gente conseguiu parar um pouco, tentar acertar os pontos e tem tudo para dar certo, porque o turismo doméstico no Brasil é muito forte. E, fundamentalmente, é a nossa maior virtude. A gente tem vários pontos e é bom esse debate que a gente fica com. Às vezes a gente está planejando, falando com o pessoal agora, Diogo. Às vezes a gente está fazendo planejamento da turismológico durante a semana e fica um vácuo de ideias sobre o que debater e de não se tornar redundante. E quando a gente começa a ficar assim, se ver e a debater de fato, né, ao vivo, as coisas vão aflorando. O Diogo tocou em vários pontos corretos. Inclusive, ele mesmo vem batendo. É um mar azul a ser explorado, exatamente. A Adri falou ali. Inclusive, ele mesmo falou no nosso primeiro podcast, há 14 dias atrás, que uma coisa que poderia acontecer era
que os destinos internos iam ficar muito mais fortes, principalmente porque a moeda do Brasil ficaria mais fragilizada ainda, a gente já viu o dólar aí na casa de 6, e o destino interno seria mais próximo, seria o mais apropriado no momento, e vai ser de fato, o Diogo falou isso há 15 dias atrás, e eu não tinha visto ninguém falar isso ainda, mas é uma leitura bem simples de se fazer. E tem a E questão assim, também da segurança, entendeu, Daniel? Porque o que acontece? Pô, você vive aqui, então você automaticamente se sente mais seguro no seu local, entendeu? Então, assim, embora você eu tenha acho que violência, isso vai. você sabe como atuar, né, dentro da tua cidade, né? Sim, aí eu acredito que, assim, e a moeda, enfim, a gente vai ficar muito difícil para você sair do Brasil, porque você não consegue fazer um planejamento, entendeu? Então, quando tudo isso voltar, tudo isso abrir, principalmente no começo, eu acredito que a gente vai receber muita gente, vai ter uma quantidade de estrangeiros muito grande vindo para cá e poucas pessoas que conseguiam fazer isso alguns meses atrás vão dar uma segurada, porque o câmbio está muito volátil, então você não consegue fazer um planejamento, você acaba pegando uma taxa média da moeda muito alta. Então isso vai afetar bastante, assim, A particularmente taxa no média é segmento que eu totalmente atuo. especulativa, né? A taxa É, média fica especulativa, tu não consegue ter uma base, né? sim, sim, sim. E aí você acaba enfim, você fica completamente vendido e não consegue. Eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos e eu planejo gastar uma taxa média, sei lá, 4,50. E aí 15 dias depois o dólar dá uma disparada e vai para 5,50. Isso aí faz uma diferença absurda no final, entendeu? Então, Exatamente. assim, é complicado. Eu acho que a gente vai. O primeiro passo é turismo doméstico mesmo. A gente vai ter um receptivo forte, o que vai acabar favorecendo muito aos guias, por exemplo, entendeu? E aí, falando, eu acho que na projeção que a gente assistiu aí nessa semana, 2022, eu acho que as coisas começam a se estabilizar e aí as pessoas começam a viajar normalmente, como já vinha sendo, e os números do turismo no Brasil vão melhorar bastante, assim, muito. Mas eu acredito que a médio prazo, não vai ser nesse momento, não. Entendi. Seguinte, cara, eu estava levantando uns dados aqui, eu até anotei porque a gente já estava produzindo o próximo podcast. Antes disso, eu quero agradecer o pessoal que entrou, Valve Lima, a Joelma Tavares também tem um trabalho muito legal na área de turismo. O pessoal que estiver interessado, só segui-la depois aí. Tem muito conteúdo interessante. Plínio, Vitor, Adriana, Cecília, Pedro Neto, Seição. Sabe quem é Seição, Diogo? Esse perfil da cachorrinha aí é da Sabrina e da Floriane, que são guias de turismo e staffs que trabalham com a gente lá no Irmão nas operações de cruzeiro. Mas vamos nessa. O Diogo tocou nesses pontos todos aí sobre a retomada, falou de volatilidade do dólar, falou de preferencialmente destino interno ser explorado, e isso não é nenhuma questão de escolha. Pelas tomadas de decisões do Brasil e a imagem que o Brasil projetou perante o mundo durante a pandemia, a gente tem algumas sanções, entre aspas, que foram colocadas já para a gente, que não nos permitem nem sair. Por exemplo, a União Europeia não vai abrir destinos turísticos para o Brasil. A gente não consegue entrar lá até segunda ordem. Estados Unidos, eu estava vendo hoje que o, o responsável pelo setor de turismo dos Estados Unidos estava reclamando e ele é representante da Associação de Viagens, a US Travel. Ele estava reclamando também que a União Europeia vai vetar um percentual absurdo de americanos de entrar lá, e isso é simples. Se eles permitirem a entrada dos dois países que tiveram mais casos da doença no mundo, eles podem atrapalhar a retomada deles, que já está começando internamente, porque as fronteiras internas da União Europeia já estão abertas. Agora, o Brasil, em relação ao planejamento que o Diogo citou, e muito bem, a gente tem planejamento muito frágil. Então, e a gente já está batendo nessa tecla já desde que a gente começou os trabalhos da Turismológica aí no último mês. Um planejamento frágil faz com que na próxima esquina a gente tenha que fechar tudo de novo, como o Diogo citou.
que Goiás fechou, alguns parques que reabriram fecharam, e a gente, inclusive, está preparando o próximo podcast com colaboração de outros canais voltados ao turismo aqui do Instagram e da internet em geral. Hoje mesmo eu conversei com o pessoal do blog Gramado, que é especialista na cidade de Gramado. Todos os dias eles postam literalmente a atividade que aconteceu durante o dia inteiro. E eles falaram para mim que a cidade retomou, entre aspas, mas que está muito frágil, que várias empresas quebraram e outras ainda vão quebrar. E embora Gramado esteja e aquela região toda ali do sul, tem uma programação. Eles têm bandeiras semanais que toda sexta-feira eles revisam e divulgam, ó, cidade tal, município tal, bairro tal, entrou em bandeira amarela. Pode isso, não pode aquilo. Cidade tal retornou para a bandeira vermelha. Fecha aqui, atividades só essenciais vão continuar. Então, é um diferencial absurdo do que a gente vê, por exemplo, aqui no Planejamento Rio. sustentável. Isso é planejamento sustentável. Sustentável. E a gente não vê aqui no Rio. Aqui no Rio a gente vê canetou, é isso. Ah, se der ruim, né, entre aspas, na gíria, a gente volta atrás. Então, cara, o futuro é muito esquisito. Eu acho que, por exemplo, aí eu já vou migrar um pouquinho pro nosso métier, que a gente conhece mais, que é a área de cruzeiros. A gente, hoje eu chequei, a Costa Cruzeiros mantém as escalas que ela tinha agendadas para o Rio, são em torno de 20, mais ou menos, atracações do clima lá. E outras companhias, acho que você checou ontem que a MSC emitiu uma nota, né, Diogo? Que estão mantidas as atividades na temporada no Rio, não foi isso? Cara, cortou. Eu não entendi. É o que você falou? E eu chequei hoje que a Costa Cruzeiros mantém, por enquanto, as suas atividades e que você tinha checado ontem uma nota da MSC que confirmava a manutenção da temporada dos navios da MSC aqui no Rio. Era Sim, isso sim. mesmo? Isso. Na verdade, o que acontece, o que está acontecendo no mundo, é que eles estão mantendo o cronograma, né, a médio prazo, né, está sendo mantido, e eles vão cancelando as escalas conforme for chegando mais próximo. Então tem companhias que estão cancelando até setembro. Como a temporada aqui começa depois, até o momento está tudo mantido, entendeu? E aí até um assunto bacana de se falar, porque eu acho que não é só a questão do navio chegar, é como isso vai ser organizado nos portos, entendeu? Porque muita gente entrando e saindo ao mesmo tempo, entendeu? Então eu acredito que isso vai ser uma questão discutida e um planejamento que vai ter que ser feito da nossa parte também, falando dos portos, né? Então, assim, acredito que eles vão pautar essas posições também para a vinda ou não dos navios. Mas até o momento a MSC confirma as escalas, enfim, com os navios. Já tem navio, inclusive em Santos. Então, acredito que nem vai voltar, já fica, enfim, e já faz a temporada. A questão toda eu acho que é o planejamento. Isso vai fazer muita diferença no momento da tomada de decisão final, entendeu? Se a gente tivesse um planejamento consolidado, mesmo que apenas no município do Rio de Janeiro, a gente poderia bater o martelo que a temporada vai acontecer, porque a gente teria uma curva achatada e maior segurança para poder fazer as atividades, né? Agora, com relação à programação de navios no porto, vamos configurar que a temporada vai acontecer. O que os portos e os armadores, né, que são os navios e as companhias que terceirizam os staffs e tal, que aí é onde a gente entra, teriam que fazer, junto aos órgãos, para mim vamos escalar um navio que faça a troca total, que para quem não sabe é embarque e desembarque total dos navios, por dia. Porque às vezes a gente tem operações onde... Oi, Bruna, seja bem-vinda. Às vezes a gente tem operações onde um navio, um, dois, três navios fazem suas trocas totais no mesmo dia. Navios da Costa com 1.200 embarques, navios CVC não mais porque está suspendendo as suas atividades, mas com mais 800, MSC com 4.300. Então, a gente tendo um navio apenas fazendo troca total por dia vai ser essencial para
para amenizar a falta de estrutura que a gente tem na cidade já tradicionalmente e a questão da adaptação para esse momento aí, essa retomada numa situação que a gente nunca viveu, né? Agora, fazendo um link aqui, Diogo, eu estava vendo até um outro perfil muito bom, se chama Tomorrow, que é a mistura de tour com tomorrow, né? É um grupo de 15, 16 pessoas. Eles estavam falando de novos modelos de turismo, que são exatamente essas viagens concentradas internamente e a pequenas distâncias da sua casa, que é um conceito chamado de staycation. A classificação dele é essa: viagem concentrada no país de curta a média distância de sua residência. E o outro conceito é undertourism, que eles chamam, que é turismo que dá prioridade a destinos menos visitados, sem muito fluxo de pessoas. Isso eu vi numa live outro dia do pessoal da Trio Podcast, que eles falavam exatamente isso. Eles diziam que os destinos turísticos tradicionais, que são os que têm maior procura, por exemplo, o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, o Maracanã, para falar de Rio de Janeiro, eles vão ter que se adequar muito e a oferta de vagas de visita diária vai ter que cair muito, né? Então, destinos que ficavam um pouco à margem, eles vão poder aproveitar essa situação para atrair esse público que vai ficar sem o destino que a princípio seria o principal, mas que vai estar na cidade já querendo visitar alguma coisa, né? O que é excelente, né? Isso, se esses destinos se prepararem desde já, eles vão conseguir absorver essa demanda e vai ser bom para todo mundo no geral. Sim, na verdade, a gente está falando aqui um monte de coisa e parece que a gente está criticando, ou que está indo contra, ou que está falando que vai ser tudo horrível, mas o próprio trade turístico está muito esperançoso com essa retomada, justamente por conta da força que o turismo doméstico tem, né, no Brasil. Então, assim, tem tudo para dar certo, entendeu? E eu acho que o ponto-chave é planejamento. Precisa ter um planejamento muito forte, porque a oferta a gente tem muito, assim, é muito grande, a quantidade de equipamentos, enfim, tem muita coisa boa e muito perto. Se a gente for falar de novo aqui do Rio de Janeiro, a gente consegue em 1 hora estar na Serra, entendeu? Em praias maravilhosas. Então, assim, é muito fácil o deslocamento, é muito tranquilo e a gente consegue ajudar, né? Fazer o turista chegar em lugares que talvez ele nem imaginasse que existiam. Então, acho que isso é fundamental. Desculpa, cara. A gente consegue adaptar o roteiro muito fácil. Quantas vezes a gente viu trabalhando no porto, o pessoal que trabalha mais com a parte de guiamento, tendo problemas com um destino num dia e em 20 minutos eles já adaptaram aquele roteiro ali para um outro local, né? E não deixou furo com quem tinha comprado o pacote e tal, até porque se você tomar uma decisão rápida e levar o turista ou o hóspede, como eu gosto de chamar do navio, para conhecer uma coisa, mesmo que esteja fora do pacote dele, mas um atrativo interessante, no fim dos dias a gente que já está aí nessa tocada há 14, 15 temporadas, já sabe que vai ter satisfação do cliente da mesma forma. Deixa eu ver o que o Luiz falou. Ele o que o Luiz falou, Diogo. É isso aí. Na verdade, a capacidade de carga automaticamente vai ter que ser reduzida, entendeu? E aí o que vai acontecer é que você vai ter que readaptar tudo. E aí eu acho que as operações, os navios, eles vão ter que pensar isso numa visão macro, né? Enfim, não vai ter como. Você tem que pensar na estrutura, na logística de pia, na forma como você vai conseguir chegar nos atrativos, enfim. Por mais que você traga o turista aqui, você pode chegar no Pão de Açúcar e já não ter mais como subir. Então, como isso vai ser reorganizado, eu acho que é o ponto-chave, e eu acho que isso vai ser fundamental e vai determinar a chegada ou não de navios aqui no Brasil. Exatamente. Cara, vou fazer um link aqui, já que a gente falou um pouco sobre guiamento já, e se for o caso, depois a gente volta onde a gente está, mas eu queria falar que
a situação dos guias nesse momento, cara, tá bem complicado. O Luiz está aí. O Luiz trabalha também com o operacional de cruzeiros e muito nessa questão de organização de guiamento para as pessoas que vêm de trânsito, né? Que é o navio que vem da Argentina, para um dia no Rio e no fim da tarde ele vai embora e o pessoal desce para fazer um city tour. O Luiz pode complementar aí essa informação. Cara, a situação dos guias tá muito ruim. E hoje eu falei com o Arnaldo Bichucher, que é da Liguia, que é a Liga de Guias, é a entidade representativa do Rio. Cara, eles estão há 90 dias ou mais sem trabalhar e sem renda, né? A gente sabe que o guia, ele trabalha, ele recebe, trabalha, ele recebe. Dia a dia, aquele pingado de cada dia que ele faz uma operação, seja ela qual for. Então, eles estão há 90 dias sem trabalho. Tinha um projeto de lei que finalmente foi aprovado e agora é a Lei 8858, que garante uma renda mínima emergencial para os guias. Todavia, eles ainda não receberam nada. A gente tem aquelas questões de governo estadual com governo federal, como sempre, que ainda não foi. Agora sim. Beleza. Tá, porque me ligaram. Aí, isso, enfim, deixa eu retomar aqui. A Lei 8858 entrou em vigor, foi, né, foi efetivada, mas ainda não saiu do papel essa remuneração emergencial para os guias. Então, eles estão numa situação muito complicada, né, cara? E o Rio de Janeiro, ele comporta 34% dos guias de turismo do país. Então, é uma quantidade absurda de gente, em torno de 3 mil guias que nós temos aqui oficialmente linkados ao Cadastro, que é o cadastro oficial das atividades em turismo aqui. Então, cara, uma situação bem complicada que a gente tem que falar, né? Para citar, oi Maria, grava a live porque está travando. Ah, sim, a gente vai salvar e depois vai publicar aqui também. Aqui no YouTube, que tem o link da gente na nossa bio aqui do Instagram, beleza? Então é isso, eu queria só citar essa questão dos guias, que eles estão nesse momento complicado e falar que são atividades muito importantes, né? As atividades de guiamento essenciais para o turismo da cidade, que não tem como passar em branco, eu não poderia deixar de aproveitar essa oportunidade para citar isso. Você quer complementar alguma coisa aí, Diogo? Sobre essa questão ou Não, sobre algum outro tema? não, você falou super bem, eu não vou meter o bedelho nessa pauta. Cara, Tá. assim, eu vou falar sempre aqui, e eu acho que é o que precisa ser falado, planejamento. Planejamento, planejamento, planejamento. Sustentabilidade, a gente precisa estar focado nisso para a gente conseguir fazer a roda girar. O turismo ele tem um alcance e um poder transformador muito grande. Eu falei isso também na primeira live e provavelmente vou falar em todas, porque eu realmente acredito nisso e é isso, né? Então, assim, precisa ter planejamento. Sem o planejamento as coisas não funcionam. Então, tem que ter o respaldo, tem que dar o respaldo para esse pessoal todo que de fato está vendido, não tem oferta, não tem como ele oferecer o produto que ele vende. Mas, assim, precisa planejar, precisa dar chance e abrir pontos de desafogo, vamos assim dizer, né? Esses pequenos atrativos, esses atrativos que não são tão interessantes, mas que fazem total diferença no final é, do, do produto como um todo. E a gente precisa pensar nisso, sustentabilidade, planejamento e as coisas realmente. Eu acredito que até o final do ano elas começam a estabilizar, ano que vem elas já tomam um patamar para a gente ter um número parecido com o que foi em 2019. E aí, em 2022, as coisas começam a andar de uma maneira mais Normal, próspera. mais próspera, boa. Eu acho que essa questão do planejamento é importante, como a gente já falou, e vou ficar redundante se eu voltar, mas eu queria falar que é importante planejar o pós-pandêmico. Por que eu estou falando isso?
Por exemplo, eu até a semana passada, além de prestar serviço na nossa especialidade de cruzeiros, eu trabalhava em hotelaria do Hotel JW Marriott, que assim como diversos outros hotéis, demitiu um percentual de funcionários quase que de 100%. Porém, quando a retomada começar, esses hotéis, todo o trade, na verdade, eles vão ter que estar preparados para um nível de contratação absurdo em curto espaço de tempo, porque senão eles não vão conseguir absorver essa demanda. Então, eu acho que esse planejamento é essencial já desde agora, mesmo que seja uma coisa simulada, entendeu? Se num percentual, se a gente tiver um aumento X de ocupação, a gente tem que contratar tantas pessoas para cada setor. Se a gente tiver um aumento XX, a gente tem que contratar mais tantas pessoas para cada setor e ir retomando, e principalmente um ponto que eu acho essencial para que o sistema hoteleiro e todas as atividades do turismo voltem num padrão de qualidade que já tinha. Recontratar as pessoas que já serviam aquelas determinadas instituições ali, entendeu? Que os hotéis recontratem funcionários que já eram seus associados, que empresas de turismo que prestam serviço para cruzeiro, que cortaram bastante gente, a gente sabe disso, a gente está tendo reformulações, inclusive nas instituições que cuidam dos portos, onde está tendo um enxugamento de equipe, que recontratem pessoas que já sabem atuar ali, porque vai ficar muito mais fácil a retomada trazendo pessoas que já têm experiência naquela função dentro de cada área, né? É isso aí. Eu tava um pouco menos esperançoso. Eu acho que hoje, essa semana, eu ouvi muita coisa, li muita coisa, absorvi muita coisa e eu realmente acredito que as coisas podem melhorar de uma maneira até surpreendente. E eu espero que as secretarias, os órgãos que são competentes a isso, é, vejam o turismo como o turismo merece ser visto e deem as ferramentas necessárias e pensem como devem pensar para que a atividade possa dar o que ela de fato pode dar. E aí eu acredito que as coisas só tendem a melhorar assim. Então, cara, acho que a gente chegou num ponto aí quase final, se encaminhando para fechar. Eu queria falar algumas coisas só antes de fechar. Eu acho que esse planejamento que você falou, principalmente de entidades governamentais e dos grandes órgãos, tem que ser produzido de modo frio, como a gente já bateu nessa tecla nos podcasts. Ele tem que se adequar à realidade, pegar os números, pegar a ciência, pegar as curvas, pegar o que está acontecendo em cada região, como já citaram aqui nos comentários, e adequar esse planejamento à realidade de cada local. Se a gente voltar na emoção, a gente vai fechar a porta daqui a pouco de novo e vai insistir com a crise econômica e com os problemas sanitários que já vêm ocorrendo. Por exemplo, Santa Catarina reabriu, como você citou, Beto Carreiro, algumas atividades em geral voltaram. Ontem a gente teve o maior índice de mortalidade pelo coronavírus, praticamente 10 dias depois da retomada das atividades lá. Inclusive, Balneário Camboriú foram 3 mortes, se não me engano, que é onde tem o parque, né? Uma cidade turística, um dos locais turísticos de maior procura, próximo à Penha, que é onde fica o Parque Beto Carreiro. Então, a gente tem que atentar para esse planejamento de modo científico, podemos dizer assim. Agora, por exemplo, a União Europeia, aí a gente já vê atividades muito mais bem planejadas. Ela lançou um portal para facilitar e informar os turistas. Esse portal é simples e foca em 3 pontos: serviços, viagem e segurança. A pessoa pode entrar lá e buscar especificamente por um ponto dentro dessas 3 sub-áreas. E fala de serviços não essenciais também. E um ponto que eu achei excelente, embora possa parecer simples. Cara, o site está disponível em 24 idiomas. Olha a acessibilidade que esse site gera quando você vê ele disponível em 24 idiomas, onde você vê uma padronização internacional de inglês, espanhol e talvez francês. Os caras estão trabalhando com 24 idiomas.
Portugal também lançou um selo chamado Clean and Safe, que também segue uma padronagem, parece que tem uma rigidez de fiscalização, que os selos no Brasil não têm. Esses selos no Brasil, eles são só para gerar uma diretriz, mas não fiscalizam, então a gente tem que contar com a boa vontade do trade turístico, que eu acho que está tendo, essa boa vontade está ocorrendo, mas a gente sabe que isso não vai ocorrer 100%. Vai ter muita gente com selo estampado ali, mas de fato nas suas atitudes no seu dia a dia não vai estar cumprindo o protocolo como deve ser. E no geral é isso. Eu queria pontuar aqui, agradecer a todo mundo que entrou. Eu acho que hoje a gente teve um número similar, talvez um pouco menor do que a primeira live, mas a gente teve uma participação mais efetiva da galera e eu acho que é isso que importa. Que a gente tenha cada vez mais envolvimento de vocês. A gente quer pedir que vocês sugiram, né, pautas e outros temas para as lives e para os podcasts. E eu queria falar que a gente está fechando o podcast da próxima sexta-feira, que vai ser bem interessante. Vai ser um podcast colaborativo, onde a gente está pegando informações com outras pessoas e outras empresas de diversos estados do Brasil. Então, a gente vai ter um ponto de vista específico sobre o que está acontecendo nessas regiões. Eu acho que a gente não vai conseguir pegar todas as regiões do país, tipo Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, mas a gente vai ter pontos de diversos estados e cidades especificamente. Então, a gente queria pedir aí, já estou falando pra caramba, eu já falo em nome do Diogo, a gente queria pedir para vocês compartilharem com o pessoal da área de turismo, outras pessoas que se interessem pelos temas que a gente vem adotando. Pedir para vocês clicarem no link da bio aí e se inscreverem lá no canal, que a gente está preparando atividades para lá também. E acho que é isso, né, Diogo? Fala aí o que você tiver para pontuar, meu camarada. Não, só agradecer ao Luiz aí, essa pauta é muito boa, falar sobre o carnaval, as expectativas. Eu acho que o carnaval é um evento que ele tem uma relevância muito grande para algumas empresas. Então, acho que isso, de fato, vai ser muito interessante a gente falar. Obrigado aí, a gente vai programar isso aí, vamos poder falar no próximo. Só queria agradecer a todo mundo mesmo, pedir para quem está gostando, enfim, quem puder passar para amigos, pessoas que gostam, pessoas da área, enfim, para a gente poder fazer essa troca. Isso para a gente é muito, muito importante, é engrandecedor. Pô, cara, te agradecer também aí pela paciência de ter me ouvido. E é isso. Tá tudo... Eu já tinha tudo desde 2007. Pô, tá lindo. É isso aí. Eu só agradecer e pedir pra galera entrar sexta-feira no podcast, se quem puder passar, compartilhar aí com os amigos. E daqui a 15 dias estamos novamente aí para conversar mais um pouquinho e pensar em diversas formas de turismo. Isso aí. Valeu, galera, por terem pensado o turismo conosco. Até a próxima. Beijo e tchau. Valeu!